Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sou Padre Gonzaga. Seja bem-vindo ao canal da Web TV Paróquia Santa Terezinha. Hoje é dia 22 de fevereiro. Celebramos a festa da Cátedra de São Pedro Apóstolo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação do vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos pegando a Bíblia, a Sagrada Escritura. O Evangelho de hoje é o Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 16, do versículo 13 ao 19. Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Veja bem, diz a tradição que a festa de hoje coloca em evidência a cátedra de São Pedro, ou seja, a missão peculiar que Jesus confiou a Pedro. Então, esta festa de hoje, da cátedra, ela remonta ao século III e se distingue do martírio de Pedro, que é em 29 de junho. Então, esta data nasceu para destacar a Cátedra de Pedro. Lugar, o que é a cátedra? A cátedra é o lugar onde o bispo de Roma reside e governa. A cátedra é a sede fixa do bispo na igreja mãe de uma diocese, né? Daí o nome catedral. É símbolo da autoridade do bispo e da doutrina evangélica, né? Então, veja bem, que o bispo, como sucessor dos apóstolos, é chamado a preservar e transmitir à comunidade cristã a doutrina, isso mesmo. Podemos dizer que a primeira catedral foi o cenáculo. O cenáculo, onde Jesus reuniu os seus discípulos para a última ceia. Até celebramos na Quinta-feira Santa, né? Na última ceia. E onde, junto com a Virgem Maria, receberam o dom do Espírito Santo.
Então, com o passar do tempo, Pedro transferiu-se para Antioquia, a catedral da cidade. Antioquia é a cidade evangelizada, que foi evangelizada por Barnabé e Paulo, onde os discípulos de Jesus foram chamados cristãos pela primeira vez em Antioquia. Está em Atos capítulo 11, versículo 6. Agora, Pedro foi o primeiro bispo de Antioquia. Por isso, esta cidade de Antioquia celebrava uma festa própria da Cátedra de Pedro, no dia 22 de fevereiro. Aí depois Pedro foi para Roma, onde concluiu a sua vida terrena com a sua morte, com o seu martírio. Foi este o fim glorioso da sua existência. E Roma foi considerada sede da Cátedra de Pedro. Então veja bem, aí nós olhamos no Evangelho de hoje, nós vimos aqui, que Jesus interroga os seus discípulos e depois lhes pergunta o que o povo pensa dele. O que o povo pensa dele? E aí, logo em seguida, ele pergunta para os próprios discípulos. Ele olha para os discípulos e fala: E vós, quem dizeis que eu sou? Então, essa questão, ela perpassa os séculos a fim de confirmar que a fé em Jesus Cristo é fé em Deus, é fé no Senhor Jesus Cristo. E, veja bem, e se coliga com a função de Pedro e de seus sucessores. Então, o barco que é a igreja, o barco da igreja e da sua história tem como leme quem? Jesus, Filho de Deus. Não há nada, como ele próprio falou, o próprio Jesus falou, que não há nada neste mundo que pode destruí-la. O poder do inferno não poderá destruí-la, nada neste mundo poderá destruí-la. Então, veja bem, a gente vê aí, então, esse sinal de unidade, Pedro e seus sucessores escolhidos como sinal e princípio visíveis da unidade. São pontos de referência para prosseguirmos no nosso caminho, com confiança e segurança. Olha só, então veja bem, a nossa igreja coloca para nós que celebrar a festa da Cátedra de Pedro significa atribuir-lhe um forte significado espiritual e reconhecê-la como sinal privilegiado do amor de Deus. Pedro, pastor, bom pastor e eterno. Pastor bom e eterno é o próprio Deus, é o próprio Jesus. Ele é o bom pastor e eterno, que quer reunir toda a sua igreja e a guiar rumo à salvação. Olha só o que é a igreja nossa, o que a igreja nos ensina aqui hoje, através desse texto que acabamos de proclamá-lo. Então, a gente vai observando na história que Pedro ele ocupa um lugar especial. No início da igreja, Pedro foi líder dos 12 e dos demais discípulos. Foi o primeiro a anunciar o evangelho e a batizar um pagão. Pedro atuou em Jerusalém e Antioquia, em Roma, onde foi martirizado. A festa de hoje faz memória da presença e do papel e da missão do Pedro na igreja de Roma, que preside a todas as igrejas, na caridade. Olha que importante isso para nós, hein? Como é bom a gente ter consciência
né, da nossa fé, como é importante a gente ter esta consciência e saber e reconhecer, né? Reconhecer que Jesus, como Messias, é o centro da nossa fé. É o centro da nossa fé. E mais ainda, saber que o cristianismo é um encontro, é uma companhia, é uma relação de amor com Jesus, né? Jesus te ama, Jesus nos ama, né? E por isso que é importante também nós hoje dar uma resposta para Jesus. Ele hoje está perguntando para você, está perguntando para cada um de nós hoje também. Quem é Jesus? Quem sou eu para você? Ele está perguntando isso. Quem sou eu para você? E qual a resposta que você tem dado, né? Se alguém perguntar para você quem é Jesus para você, que resposta você dá para as pessoas que perguntar para você, ou para a pessoa que perguntar para você quem é Jesus? Olha só. Outro ponto ainda para nós encerrando, né? Qual é a experiência que você tem feito de Jesus, né? Do amor de Jesus na sua vida? Veja bem a importância então da gente fazer essa experiência, né? Fazer essa reflexão, né? De reconhecer, ou seja, de dar essa resposta para Jesus, né? Você e Jesus, é você que relaciona com Ele, dá a resposta para Ele no seu dia a dia, através da sua atitude, através do seu comportamento, da sua relação consigo mesmo, com o próximo e com Deus. Peço nesse momento que desça sobre você e toda a sua família a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Força, coragem, ânimo, alegria. Jesus te chama e Jesus te ama.